Olá, tudo bem? Eu sou a Paula Severo, tá começando o programa Destino aqui na Arauto News. Esse programa é de viagens, onde a gente sempre recebe algum viajante da nossa região para contar um pouco das suas experiências, conhecendo outros lugares, outras paragens. Agora, também em vídeo, aqui na Arauto Play, mas sempre na programação da Arauto News toda quarta-feira a partir das 19 horas. E o programa Destino que tem o patrocínio do Jeff Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. E falando nele, aqui com a gente hoje, nosso convidado do programa Destino de hoje, o empresário Jefferson Pinto, da do Jeff Viagens. Jefferson, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite e contar um pouco da tua experiência aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade também de poder falar um pouco sobre viagens, que é algo que me fascina tanto que tenho isso como missão de vida, né? Sim, e queria que tu começasse nos contando, Jefferson, qual é a tua história com as viagens? É algo que tu sempre teve presente na tua vida, que tu sempre sonhou em fazer? Sim, a viagem para mim sempre foi algo que foi muito sonhos que eu tinha na minha vida de fazer uma viagem, de até andar de avião, que era uma coisa bem complicada para mim, que eu achava que era muito difícil. E foi quando eu estava de férias do meu trabalho e eu fui fazer um orçamento de viagem em uma empresa, né, de uma agência de viagens. E cheguei na agência de viagens e falei, eu gostaria de trabalhar aqui. E foi muito engraçado, porque eu fiz aquele orçamento, não viajei naquele momento, porque eu não sabia que eu precisava ter antecedência para comprar, que eu queria comprar para ir daqui a 3 dias. Uhum. E o preço ficou muito absurdo, né? Então eu desisti da viagem, que estava muito fora do contexto, porque era a minha viagem dos sonhos, que era Rio de Janeiro, que eu queria fazer, que eu queria conhecer, que eu não conhecia ainda. Então eu cheguei em casa e disse, eu queria trabalhar num lugar assim. E nisso eu abri as vagas de emprego e apareceu consultor de viagens naquela agência, né? Uhum. E foi quando eu me cadastrei para essa vaga. Eu trabalhava em outra área, trabalhava no ramo de supermercado, como comprador de supermercados, né? Uhum. Então saí, eu pensei, vou tentar essa sorte, vou fazer essa entrevista, vou ver o que vai acontecer. E mandei o currículo e foi muito rápido. Quando eu menos esperei, eu estava trabalhando, já era agente de viagens. No primeiro mês eu já dobrei a meta de vendas, né, porque aquilo me fascinou demais. E com certeza, minha viagem do Rio de Janeiro saiu daí. Foi a tua primeira, assim? Foi a primeira viagem daí. Na verdade, eu tinha viajado antes para São Paulo, mas não era viagem de turismo, né? Uhum. Então eu queria fazer uma viagem de turismo. Daí foi lá onde eu fui conhecer, né, todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Né, e eu fui pro Rio, então, 3 vezes, só que nas 2 primeiras eu não consegui ver o Cristo Redentor, porque tinha neblina. Uhum. Então ele não queria se aparecer, somente na terceira, né? Teve que continuar indo até ver o Cristo. Então foi algo que aconteceu, que a gente sempre brincava ainda, né? Que tipo, o Jefferson não pode ir pro Rio de Janeiro, porque o Cristo não aparece. Mas em junho desse ano ele mostrou que ele apareceu. Então foi de novo. Aconteceu. Há quantos anos atrás que tu começou a trabalhar na área do turismo? Comecei em 2016, então, né? Uhum. Fiquei ali no turismo até 2020, trabalhando, né, nesta agência de viagens, na qual veio a pandemia, e com isso a gente sabe que o turismo foi uma das áreas mais afetadas. E fui convidado para voltar para a área de supermercados, e foi onde eu trabalhei por 11 meses num mercado lá em Bagé, uma rede de supermercados lá em Bagé, sendo comprador novamente, né? Sim. Então, comprava perfumaria e limpeza nesse mercado. Só que aconteceu, nisso uma cliente minha daqui, de Santa Cruz, mandou mensagem para mim e disse, eu preciso montar um grupo, Jefferson, eu preciso montar um grupo. Eu falei, mas eu não tô mais, eu vou te passar o contato de uma amiga, que ela tá trabalhando com turismo e tal. Ela disse, não adianta, tem que ser tu. Eu, vou te ajudar. Ela disse, me ajuda, e daí tu vai comigo no grupo, tira tuas férias, já tá um tempo aí, diz ela pra mim. Uhum. Então eu realmente tava 10 meses já na empresa, né? Daí eu disse, tá bom. Nisso eu comecei a ajudar ela com meus amigos hoteleiros, né? O destino era Maceió. Comecei a falar com o pessoal do lado de Maceió, tipo, olha só, tô com uma passageira assim, querendo fazer um grupo. E daí ele disse assim, tu voltou pro turismo, coisa boa, a gente tá muito feliz. Eu disse, não, eu não voltei pro turismo, eu tô ajudando ela a fazer isso aí. Não, mas tu vai voltar, diz ele pra mim. Eu, tá, né? Uhum. Não dei muita bola, continuei o assunto com ele e fui tentando ajudar ela. O grupo não saiu, tá? Uhum. Mas o que aconteceu com isso? O pessoal de uma operadora de viagens me ligou através desse rapaz para dizer para mim que era para mim abrir a minha empresa, abrir minha agência de viagens, porque sabiam que eu tinha já trabalhando em outra agência, que a minha venda era muito boa e que eles precisavam, então, né, de agências novas ali, e eu seria uma agência em potencial para eles. Eu disse,
gente, mas eu não quero voltar pro turismo, né? No momento não é o que eu quero, eu tô trabalhando aqui, tô tranquilo. Aquele medo da pandemia, né? Vai que a pandemia piore. Vai que volte de novo. Como é que vai ficar essa situação? Né? Então isso já era 2021, mas eu tava ainda muito receoso. Daí ela pegou e conversou comigo, a gente teve uma chamada por vídeo, de mais ou menos 1h30, e daí ela me explicou tudo que eu precisava fazer. Daí eu peguei no momento, né? Olhei, vi minhas finanças, conversei com algumas pessoas e disse, não, tá, vou entrar nessa aí, vou começar a abrir uma agência de momento home office, né? Então foi dia 25 de março de 2021, então, quando nós fundamos a empresa. Então eu fiquei em home office com ela. E nisso eu não conseguia pensar que eu ia voltar pro turismo ainda. Se vou fazer aqui, se alguém me chamar eu respondo. Para fazer esse grupo talvez seria uma ideia interessante. O grupo, como eu falei, não saiu, mas começou pessoas a me procurar do nada de novo. Jefferson, agora que acabou a pandemia, vamos começar a viajar. E eu, opa. Outros clientes, assim. Vários clientes vindo, né? Então que eles não sabiam que eu tinha saído dessa agência. Eu digo, tá. Comecei a fazer então algumas viagens para esse pessoal. E nisso eu acabei voltando para Santa Cruz porque eu tive uma outra proposta de emprego, né? E eu continuei trabalhando nessa outra empresa e trabalhando com a agência, então, porque eu tinha ainda aquele medo do empreender e conseguir viver somente disso, né? Sim. Mesmo tendo já, né, 4 anos de experiência no turismo, ainda tinha esse receio. Então, foi quando eu fiquei trabalhando nessa empresa, então, até setembro de 2025, que daí eu não consegui mais. Eu comecei a perder vendas altas porque eu não estava atendendo, porque eu estava trabalhando nessa outra empresa. E daí eu decidi, então, não vou ficar mais... Empreender em tempo... Trabalhar e empreender, eu vou ficar só empreendendo. Né? Então, em setembro de 2021, encerrei meu contrato de CLT, onde dia 1º de outubro eu estava inteiramente já para o Jeff Viagens, e neste dia eu estourou minha apendicite. Mas meu Deus. Tudo certo. Então, tivemos ali um início bem caótico, mas conseguimos ir à frente, né? Então, em novembro foi quando eu fui para um coworking ali em Santa Cruz, na Integra Coworking, trabalhar, porque eu queria também receber meus clientes, que estavam invadindo a minha casa já, né? O pessoal já queria, eu quero ir aí, vou assinar um contrato. Conversar pessoalmente. Né? Então, muita gente, porque eu tenho sempre esse contato muito forte com o cliente, porque muitos gostam de ir. Hoje, na minha loja acontece isso, do pessoal passar para tomar um café ou tomar uma água, ou até mesmo ir no banheiro. Sim. Porque já tem aquela amizade para conversar, sabe? Então, já estou com a viagem comprada, vão trocar algum assunto, então sempre acontece isso. Então, neste momento, eu fui para o coworking e fiquei, então, nele até julho de 2022, onde eu abri a primeira sede do Jeff Viagens, que foi na rua Ernesto Alves, né, no número 528. Fiquei lá, então, até... outubro de 2023, onde a gente está agora na nossa sede, que fica na 28 de setembro 319, quase na esquina com a Marechal Floriano, no segundo piso. E me diz uma coisa, desde o início, quando tu começou a trabalhar nessa área do turismo, como é que é? Porque ajudar as pessoas a fazerem viagens é ajudar elas a realizarem sonhos, né? Como tu comentava que tinha essa vontade de voar de avião, de ir pro Rio de Janeiro, assim as pessoas que procuram também têm isso. Como é que é pra ti, Jefferson, lidar com essa responsabilidade também, de ajudar as pessoas a realizarem esses sonhos? É algo que me brilha o olho sempre, como eu falo, sabe? Trabalhar com viagem é uma coisa que me fascina, porque eu pego muito cliente de primeira viagem, sabe? Muito cliente porque alguém indicou, porque já foi, que sabe como é o nosso atendimento, né? Então eu pego muito cliente de primeira viagem e realmente depois eles continuam vindo conosco. Então é fascinante de tu ver o olhinho brilhando, né? A felicidade. Teve um momento de um grupo até que me marcou bastante, que a gente fez, que foi para uma universidade da cidade, que eles foram fazer uma visita técnica em São Paulo. E quando eu fui entregar o material para esses alunos, eu perguntei, eu tive a curiosidade de perguntar quantas pessoas tinham voado de avião. Somente um aluno dos 24 tinha voado. Aquilo me emocionou de uma forma que eu estava ajudando a proporcionar o sonho de pessoas e eles estavam muito felizes. Quando eles retornaram da viagem, que eu não acompanhei essa viagem, no caso, né, tínhamos uma coordenadora lá, a coordenadora me ligou, fez questão de me ligar, e ela me fez chorar no telefone dizendo que eu fui responsável pelo sonho de muitas pessoas, que ela queria que eu estivesse lá para ver o olho deles brilhando, a felicidade deles em fazer uma viagem, em conhecer coisas novas. Então foi muito legal isso também. Que legal. E tu é natural de Santa Cruz? Não, sou natural de Cachoeira do Sul. E quanto tempo em Santa Cruz? Santa Cruz eu vim quando eu tinha 20 anos.
né? Então, faz 20 anos. Então já vai fazer 20 anos, na verdade. Não, faz 20 anos já que eu estava em Santa Cruz, eu tinha 19, na verdade. Uhum. Então, morei aqui, morei também em Lajeado por 4 anos, quando eu trabalhei nessa empresa como comprador de supermercado. Depois morei por 11 meses em Bagé. Uhum. Mas eu sempre acabo voltando para Santa Cruz porque é a casa que a gente escolhe, né? Sim, com certeza. E no teu trabalho agora com a agência, em geral, assim, tem um tipo de clientela específico que a tua agência atende? São mais viagens, tu comentava antes dos grupos, né? Sim. São mais viagens em grupo, também viagens de família, de casais, viagens nacionais, viagens internacionais, tem um foco específico, assim? Hoje não digo de foco, mas em relação de que nós fazemos mais, hoje que nós mais temos procura são viagens Nordeste, né? Uhum. Então a grande maioria é Nordeste hoje que procura. Temos sim muito roteiro internacional comprado também com a nossa agência, né? Que nem agora mesmo um dos destinos que está sendo a menina dos olhos é a Turquia, né? Que temos preços muito bons e acaba que a Turquia é um destino pouco explorado e quando o pessoal acaba comprando, o passageiro vai para a Turquia, eles têm uma grande visão do que é o destino e acabam se encantando, sabe? Então, sim, é um destino incrível com preço super acessível para fazer um roteiro em Europa. Às vezes é um preço de um roteiro num resort no Brasil, tu consegue ir pra Turquia, sabe? Imagina, um roteiro muito bom. Então, mas hoje o nosso grande foco mesmo, o nosso grande forte é viagens do Nordeste. O destino que a gente mais vende hoje na agência é Natal. Né? Talvez é porque eu gosto muito do destino e fui somente 5 vezes pra lá. Tem facilidade pra oferecer. Já sei até o nome das ruas. ainda um dos meus fornecedores lá brincou. Jefferson, a gente já viu um apartamento pra ti aqui. Teve um ano que eu fui duas vezes no mesmo ano. Sim. Então é um destino que eu gosto bastante, gosto de levar grupo pra lá também, porque tem passeios incríveis, né, no destino. Um exemplo dos passeios é Rio do Fogo, né? Então, Parrachos, então, que é Rio do Fogo, que ele é um destino muito legal, com piscinas naturais incríveis, faz um passeio de lancha. Até essa última viagem que eu fiz eu e a minha mãe, que foi incrível, sabe? Fomos agora em agosto, foi maravilhoso. Qual o nome dela? Yara. Que idade tem a dona Yara? A dona Yara tem 63 anos. E aí foram vocês dois? Somente nós dois. Ai, que legal. Então, isso são viagens, são experiências incríveis que a gente vive, né? Sim. Ficamos em um hotel muito bom lá, né? Um hotel que ele é na frente da praia, já tinha café da manhã, já tinha janta. Ele tinha show todas as noites na beira da piscina. Ela ficou encantada, assim, sabe? Então foi muito lindo ver o olhinho dela brilhando também, sim, fazendo viagens, que ela sempre disse que o sonho era viajar para Natal. Fizemos passeio de bug, que ir para Natal e não andar de bug é ir para o Rio Novo Cristo, né? Então é a mesma coisa, né? Então ela fez o passeio de bug e adorou também, então fomos à Praia de Pipa. Então todos esses passeios que tem lá em Natal são muito legais e é para todas as idades, tanto que eu fui com um grupo no ano de 2024 para Natal, nós fomos em 32 pessoas para lá, na qual nós tínhamos pessoas de 12 até 81 anos, todo mundo aproveitou da mesma forma, todo mundo amou o destino. Que legal. Na tua visão, Natal, todas essas vezes que tu foi, como é que a cidade está preparada para receber o turista, né? A gente sabe que o Nordeste, em geral, tem toda uma estrutura já, mas em Natal em especial, o que te chama a atenção para ir, para oferecer também para os teus clientes? É que assim, lá em Natal, além de ter a facilidade que eu tenho já com a proximidade com os transfers, né, o pessoal das empresas lá que me atendem, eles são muito bons no que eles fazem nessa parte. Os guias são muito divertidos, são muito animados, eles sabem o lugar certo para levar as pessoas, os restaurantes com experiências maravilhosas. O restaurante da Pipa, parece que tu tá em Bali, assim, porque que eles levam aquele restaurante com palha no teto, com areia no chão, sabe? Tem uma piscina linda, 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 que tu pensa que tá na Grécia. Então são experiências incríveis que tu tem no destino, né? Então, até mesmo os passeios que tu vai fazer lá, tu tem todo um cronograma com os guias que eles vão te levar já aqui. Tu pode vir aqui fazer um passeio de lancha, tu pode vir aqui fazer um passeio de buggy, aqui tu pode vir fazer um quadriciclo. Então tu sempre tem coisas que tu pode acrescentar dentro do teu passeio para te ter uma experiência melhor. E tu vai ter também um preço muito acessível para essas situações. Então é um passeio que tu consegue trabalhar todo o conhecer do destino, conhecer as praias ao redor e ainda ter experiências diferentes nessas praias. Sim. Na tua visão, assim, em geral, o pessoal que busca as viagens quer mais o descansar
Ou que é mais assim, noite, sair, aproveitar, ou tem todos os perfis? Tem todos os perfis. Nós temos grupos que a gente atende, às vezes, que não só grupos que a gente acompanha, que tem a maioria dos grupos, né, sempre acompanha ou eu ou alguém da agência, né, que faz esse acompanhamento, até para dar suporte desde o embarque até a chegada no hotel, então para a pessoa já ficar bem tranquila. Então, às vezes acontece que os clientes gostam disso porque sabem que a gente vai dar todo o suporte. Mas tem grupos que se formam sozinhos, 6 amigas, né, 3 casais, então é muito variado. E quando realmente tu vai ver famílias com crianças, a preferência é resort, é ficar na beira-mar, num hotel muito bom, num resort muito bom, né, com bebidas e comidas já incluídas, sem se preocupar. Também esse ano de 2025, levei um grupo para Aracaju, né, nós éramos 36, num resort all inclusive, que a gente dava na beira da praia, né, até torneirinha de espumante nós tínhamos no resort, então tava muito bom. Ah, que legal. Então as experiências são sempre variadas, né? Sim. Assim como a vida noturna em todas as cidades, grandes capitais, elas existem, né? Natal, por exemplo, é um exemplo, eu sempre vou no bar do Seu Chico, que eu adoro, que é um bar de pagode que tem lá. Então todas as noites ele tem, só que tem que reservar a mesa. Então eu sempre falo isso pro meu cliente, gosta de pagode? Olha só, tem Seu Chico, que ele tem isso aí. Ah, tu quer ficar até mais tarde? Tem só mais uma, né, que é um bar que tem ali perto também do Seu Chico, que tu pode ficar. Então são referências que tu pega e tu fica mais conhecendo esses destinos e mais próximo, que tu consegue passar pro teu cliente. Então por isso que às vezes vão ver que o Jefferson viaja muito Nordeste, porque realmente é o lugar que eu mais tenho clientes buscando, né? Sim, e essas indicações assim mais certeiras são muito boas, né? Sim. Ah, é um restaurante específico, é um passeio, porque daí tu sabe o que a pessoa vai gostar, tu já teve a experiência, tu sabe como é que é. Sim. Aí acaba sendo uma experiência muito melhor pra pessoa também, né? Sim, às vezes tu fala assim, se tu for até a esquina, dobrou 2 quadras, tu vai encontrar o restaurante tal. Ele é assim, assim, assim. E a pessoa diz, Jefferson era certinho, como tu disse. Porque a gente já tem esse estudo também, e assim a gente vai fazendo esse conhecimento. E todas as viagens que a gente faz de conhecimento, eu junto a equipe e a gente tem uma reunião, quando eu chego da viagem, ou quando uma delas vai da viagem, né? Nós temos hoje a Ilana e a Danusa comigo. Então, a gente senta e conversa e fala o que aconteceu na viagem. Como foi a viagem, o que nós vimos na viagem. E com isso nós conseguimos então sempre ter um conhecimento multiplicado dentro da agência. Porque daí, foi assim, estão servindo tal coisa, tal dia tem tal janta, em tal hotel. Então a gente já consegue ter essa conversa, né? Para poder também todo mundo já estar na mesma batida, né? E quando tem uma dúvida, tal coisa, mesmo que tu falou que era aquilo ali. Então a gente tem sempre essa conversa dentro da loja para que todo mundo consiga trabalhar junto, né? Ah, muito legal. Queria que antes tu comentou sobre a Turquia, queria que tu comentasse um pouco sobre esses destinos mais exóticos, assim. Tem algum tipo de viagem em especial que o pessoal busca, ou algum destino que é mais diferente, assim, Jefferson? Geralmente Turquia é um destino que está sendo, como eu falei, sendo bem procurado antes. Nós temos um roteiro que a gente ainda oferece 6 jantas, 6 almoços e 9 cafés da manhã. Então é um destino já com bastante alimentação e acaba sendo mais barato. E é um destino também que o pessoal gosta porque vai voar de balão, né? Vai conhecer coisas que tu via. E muito tu vê na viagem o que tu vê na televisão. Então muita gente vou pra Turquia, eu vi na novela que tinha isso. Na novela tinha os balões na Capadócia, eu quero conhecer a Capadócia. Então tu vê que muito hoje as pessoas procuram aquilo que elas enxergaram um dia e acabam indo. Então esse é um destino que tem bastante procura, né? Aí também temos, né, Tahiti, que é um destino que o pessoal gosta de procurar, para ver né, todas as questões de praia, também a questão de todo o roteiro que se consegue se fazer, né? E o maior mesmo a procura no estrangeiro é a Europa mesmo e Caribe, né? Então roteiros tipo na Itália, roteiros Portugal na Europa, que a gente mais vende dentro de, né, os destinos mais modinhos, digamos assim, né? Os mais procurados, assim. Portugal é um dos que a gente mais vende, até por causa da facilidade da língua, né? Sim. Mas quase todos os nossos roteiros, eles já têm um guia falando em português ou espanhol, o que facilita a comunicação, né? E faz com que a pessoa não precisa estar tão preocupado com a língua, né? Vou chegar em Londres e o meu inglês é péssimo, não sei me virar, e agora, o que eu faço? No roteiro tu vai ter um guia e o guia vai te ajudar a fazer esse roteiro. Sim. Cheguei em Paris, não falo francês, eles não gostam que fale inglês, e aí o que eu faço?
temos já um guia também falando em português, ou então um portunhol para ajudar, no caso, a comunicação, o que facilita todos os destinos, né? Sim. Então, e Caribe a gente vende de tudo, né? Hoje um destino que está bem alto no Caribe, que o preço está muito bom também, é o Varadeiro na Cuba, né? Então, um mar banhado pelo Caribe, com um resort all inclusive, né? Claro, a gente sabe que Cuba tem suas limitações em questões de alimentação, né? Não podemos garantir que a alimentação vai ser igual todos os dias, mas é um resort all inclusive com todas as refeições e com bebidas incluídas, às vezes com preços assim, ó, de mais barato que resort brasileiro, né? E você está fazendo uma viagem internacional. Sim. E Cuba é um país que tem uma cultura muito rica de música também, então tudo isso acaba somando pontos a favor do país, né? E tem clientes que gostam de fazer Varadeiro e Havana. Havana é a capital, onde tem várias coisas para se fazer, vários passeios, né? Quero fazer um passeio num carro antigo, quero andar naquele ônibus antigo. Tu consegue fazer, né? Porque Cuba te proporciona isso, né, como destino. Então, aquela busca do volta ao passado, consegue fazer em Cuba, né? Então, é um lugar bem interessante de conhecer, né? Então, para fazer tanto Varadeiro quanto Havana, dá para fazer os dois destinos juntos, com um preço muito bom. E tu pode também estar conhecendo esses lugares banhado pelo Mar do Caribe também, com preço excelente. E mais Caribe, o que a gente mais vende ainda é Punta Cana, né? Antes nós vendíamos muito Cancún, mas em virtude do visto americano ou visto, né, mexicano que a pessoa precisa ter para entrar no México hoje, acabou que o preferido virou Punta Cana. E hoje também nós temos roteiros com preços muito bons, né, com resorts são inclusos na beira da praia, então aqui a gente pode fazer grandes viagens assim. Sim, e Jefferson, muitas das pessoas que vêm ao programa são viajantes que gostam, por exemplo, eu quero fazer o meu roteiro, mas eu quero uma ajuda com seguro, ou quero uma ajuda só com a passagem, ou só com a hospedagem. Também é possível procurar com vocês, assim, se quiser comprar só a hospedagem, só o voo, só o seguro? Pode, nós temos clientes para todos os tipos, né? Então, nós temos desde o cliente super dependente que precisa de nós para ir no grupo junto, né? Que gosta desse tipo de aventura conosco. Sim. E temos os clientes que gostam de comprar independente. O que eu faço com esses clientes independentes? Hoje eu tenho um site da loja, que é do jeffviagens.com.br, onde o cliente pode ali comprar seu aéreo, comprar seu hotel, né? Pode comprar seu seguro, pode alugar seu carro. Eu quero alugar um carro para me fazer uma viagem e eu não quero falar com a agência direto. Pode comprar direto com a do Jeff Viagens. E daí, qual é o nosso grande diferencial do que tu comprar nos grandes players de site? O preço, ele é bem competitivo, os grandes players, e só que nós temos toda a assessoria, como se fosse uma compra da agência. Então, o cliente vai receber o seu voucher, ele vai receber seu check-in, ele vai receber os seus documentos do carro, vai receber tudo prontinho, e toda alteração de voo, toda aquela coisa que pode dar problema no futuro, né, acaba que nós vamos ter esse suporte, esse cuidado. Então vai ter o contato com a agência igual, né, fazendo toda essa parte de cuidado do seu pacote, mas quero fazer a compra independente, quero sonhar sozinho, como eu falo, né? Então tu pode sonhar sozinho, fazer sua compra, né? Dá para comprar no cartão e no Pix via site daí. Legal. Acho que é interessante comentar isso porque a gente sabe que tem pessoas que gostam, né, de, enfim, fazer o seu próprio roteiro, não querem, por exemplo, guia, querem fazer tudo isso, mas a gente sabe que dá uma segurança muito maior, principalmente, eu acho, a questão do voo. Tu precisa comprar uma bagagem a mais na volta, tu precisa de uma ajuda para fazer o check-in. Ter esse apoio da agência, não ter que se virar sozinho, também é uma tranquilidade, né? É uma tranquilidade, ainda mais quando a pessoa ela gosta de comprar independente e sabe que vai ter a tranquilidade. Que muitas pessoas falam, eu gosto de comprar independente, mas eu venho na agência porque eu quero eu quero ter essa segurança de chegar no destino e se eu precisar ligar para alguém vai me atender, né? Então, nós temos muito disso. E às vezes eu falo a mesma coisa para os clientes, né? Tipo, quer comprar no site? Pode comprar no site, nós vamos te atender também. Nós vamos usar o nosso contato, nós vamos te chamar e dizer, olha só, nós somos responsáveis pela sua viagem e tal, nós vamos contatar a pessoa e vamos explicar o que acontece, né? Até foi engraçado que eu estava em Natal um dia, levando um grupo até, e nós estávamos lá e do nada me entrou uma mensagem de uma pessoa que comprou uma passagem que ia viajar 2 dias dali, né? Tipo, em cima da hora. Em cima da hora. E daí disse assim, eu comprei passagem com você, será que deu certo?
E eu peguei e olhei a mensagem, será que não é um golpe? Pensei assim na hora, né? Porque, tipo, uma pessoa que tá querendo comprar uma passagem de uma hora pra outra. Daí eu entrei no sistema ali, olhei, realmente tinha saído. Daí eu mandei o voucher pra ela, digo, sim, tá aqui. Tu precisa que eu faça teu check-in? Não, eu quero fazer sozinho meu check-in, eu gosto de fazer meu check-in. Daí acabou que ela fez, ela só precisava que ter o número da reserva dela, que ela não tinha recebido ainda o e-mail, mas eu já tinha recebido. Sim. E eu passei pra ela. Então são coisas que tu vai vivenciando isso também com o site que as pessoas procuram para esse motivo, né? E hoje a gente tem preços bem competitivos, né? Então a gente trabalha com preços muito bons. E ainda, como eu sempre falo, né? No site não precisa estar procurando companhia por companhia. Tu vai lá, puxa a sua busca dentro do GF Viagens e tu consegue ver todos os voos que tem ali. Tu pode escolher qual voo você quer para fazer a sua viagem. Legal. E da questão dos grupos, Jefferson, que tu comentava antes que, enfim, são para quem quer todo esse apoio, né? Para querem ter alguém da agência junto. Para quem, por exemplo, sonha em fazer uma viagem e nunca fez por uma ou outra razão, a gente sabe que as pessoas ficam inseguras por várias questões, né? A questão do voo, do aeroporto, a questão, enfim, vou gastar e na hora lá não vou aproveitar, não vou conseguir me achar. Tu recomendaria para alguém que quer fazer uma primeira viagem, fazer uma viagem em grupo? Recomendo sim. Caso a pessoa não goste de grupo também, queira fazer uma primeira viagem e tenha medo, nós vamos dar todo o suporte também, né? As viagens em grupo são boas porque nós fizemos um grupo de pessoas e esse grupo a gente começa a fazer passeios junto. Então elas são mais animadas, elas são mais divertidas e muitas vezes, como a gente já tem um número alto de pessoas, às vezes 30, às vezes 35, 36 pessoas no grupo, nós temos um ônibus só para nós. Daí o que acontece? Nós temos um sistema privativo praticamente de transporte, na qual tu não precisa estar passando nos outros hotéis para fazer busca de passageiro, na qual tu sai do teu hotel, vai direto pro destino de passeio, depois tu volta do passeio direto pro teu destino de hotel. Então não tem esse tipo de preocupação de ter que estar passando em vários lugares. Vou sair do hotel 1 hora antes do que o normal, né? Claro, isso não acontece, mas as pessoas às vezes pensam, vou sair tão mais cedo. Mas assim, tu tem essa disponibilidade. Fora que, né, nós temos sempre todo o suporte para os passageiros. E quando tu chega no hotel, tu já vai estar com tudo prontinho, tudo reservado, porque nós já temos um grupo, já passamos todas as informações para eles e quase sempre os check-ins estão prontos já. E o pessoal só pega a sua chave e vai pro quarto. Sim. Então os grupos aí são a facilidade e a tranquilidade. Geralmente pessoas com um pouco mais de idade nos procuram para essas tranquilidades de grupo. E também, muitas vezes, o preço que a gente consegue, as tarifas. Tem tarifas que a gente consegue com preço muito bom. E acaba o pessoal dizendo, como é que tu consegue isso? A gente trabalha pra isso. Sim. E antes tu comentava que a idade costuma variar desde dos 10 aos 80 anos. Isso aí. Quando a gente fazia em grupos, geralmente nós tínhamos crianças com 10 anos junto no grupo. E tínhamos pessoas de 84 anos no grupo, sabe? Sim. Então, todo mundo viajando junto, todo mundo se divertindo junto, sabe? E quem costuma procurar os grupos em geral? São casais, são famílias, são pessoas que estão viajando sozinha? Todos os perfis também? Todos os perfis, mas muitos são pessoas que queiram fazer amizade com mais pessoas. Muitas vezes tu vai para um grupo e tu não tem muita amizade, ou tu não tem ninguém para dividir o quarto contigo. Tu diz, olha, eu quero ir nesse grupo. Tu consegue alguém para dividir o quarto comigo? E depois aparece outra pessoa, também quero dividir quarto. E acaba que a gente consegue juntar duas pessoas, acabam sendo grandes amizades, né? Até tem um caso de uma cliente nossa que já tá indo pro 3º grupo conosco, anual, e ela começaram a ser amiga, ela e outra senhora, no primeiro grupo, né? Que elas fizeram juntas. E hoje elas se visitam, uma mora em Cachoeira do Sul, outra mora em Santa Cruz, elas se visitam, elas se ligam, né? E tem uma outra também, que ela é de Minas do Leão também, que elas também fazem essa conversa, né? Elas são amigas também, se falam todos os dias, e acaba que se torna, até essa minha cliente de Cachoeira, ela sempre fala, né? Isso aqui pra mim já virou uma família, porque no mês de março, sempre esse grupo sai com as mesmas pessoas. Às vezes entra um, sai outro, mas geralmente é grande grupo, sempre se encontra em março para fazer essa viagem. Ah, que legal. E de grupos mais locais, tu costuma fazer também para dentro do Rio Grande do Sul, para mais perto? Quais tipos de viagens? Nós temos também viagens para o Rio Grande do Sul, sempre fazemos 1, 2 vezes por ano uma viagem por Termas Romanas, né, que o pessoal gosta bastante e realmente o resort é fantástico, né? Tem todas as atrações dentro do resort, tem geralmente o happy hour das 5 da tarde às 7 da noite com chopp liberado, depois às 8 horas começa sempre uma atração, um pagode, um show de mágica, depois tem o bailinho, né? Então o pessoal gosta muito disso e assim, ó, não é que tem gente que fala assim, só pra terceira idade. Não é só terceira idade.
muita gente que vai conosco pro Termas Romanas, são gente jovem, pessoas jovens, porque é muito legal, é muito dinâmico o passeio, sabe? E fora que também tem toda a atração da piscina natural, ali aquecida, né, com água salgada, que é a única do Brasil, né? Então o pessoal gosta muito. Então um destino que eu vendo muito bem, né, que esse a gente tá com grupos vendendo ali, que é o Termas Romanas, que é um destino legal. E para quem vai para as Termas Romanas, costuma ficar alguns dias, um dia? Geralmente a gente tem feito com 2 noites, sair na sexta-feira de tardezinha daqui, para descansar, aproveitar todo outro dia, né? Sim. E a gente geralmente trabalha com café da manhã, almoço e janta, na qual o passageiro sai sem se preocupar com nada, né? Sim. Então ele chega jantando na sexta-feira e sai almoçando no domingo. E pode fazer no fim de semana, não precisa nem estar de férias. Não precisa estar de férias, é só partir. Pegar uma folguinha de tarde ali e vamos. Ai, que legal. E é um destino muito legal de conhecer, eu recomendo que quem tem a oportunidade vá conhecer, né? E a gente tem várias atrações dentro desse resort. Então acaba que temos muita coisa para se fazer e no final de semana tu não conhece tudo. Sim. Então é muito legal também de fazer. Outro destino também que a gente faz todo ano é a Festa Queijo, Carlos Barbosa, né? Que é uma festa muito incrível. Ela já tem todas as alimentações lá dentro, tem as bebidas lá dentro também, já incluído no pacote. Então todo ano a gente tem esse destino que a gente faz. E daí nós temos pacotes que não são grupos, mas a gente acaba vendendo rodoviários, como Maria Fumaça, Ametista do Sul, temos São Miguel das Missões, também temos pacote Beto Carreiro, pacotes para Balneário Camboriú. Então temos alguns destinos que a gente vende também desta forma, né? Que tu pode, não vamos fazer um grande grupo, mas vai 2 pessoas, 3 pessoas, a gente pode vender para as pessoas dessa forma, na qual a gente tem um fornecedor que trabalha somente com pacotes rodoviários e também são pacotes de final de semana, na qual você não precisa fazer então umas férias para esse pacote. Ah, legal. Eu tenho uma cliente minha que ela sempre dizia que ela só podia viajar 2 vezes por ano, ela só tinha 2 férias, que o sonho um dia era viajar 5 vezes no ano. E nós fizemos, daí teve um ano que ela fez uma viagem, que ela sempre faz uma viagem para a Europa e uma dentro do Brasil. Daí ela fez a viagem da Europa, fez no Brasil. E ela, naquele ano, ela fez o Maria Fumaça, ela fez a Fena Doce, que também nós temos sempre, todos os anos, e fez a Ametista do Sul. Tudo no mesmo ano. Eu disse pra ela, tu viajou 5 vezes esse ano. E ela disse, mas não conta. Eu digo, conta sim, é viagem. Tu pediu por 5 viagens, ela aconteceu. Sim. Então são pacotes bons, porque tem preços acessíveis, né? A gente consegue parcelar. Ah, é legal ter essas opções também, porque a gente sabe, a maioria das pessoas é limitada pela questão dos dias de férias. A gente sabe que tem algumas empresas, por exemplo, que pedem que a pessoa tire os 30 dias corridos, então nem dá pra fazer duas ocasiões de viagem, né? Então, ter, às vezes, um feriado prolongado, ou ter um final de semana que tu possa fazer um roteiro menorzinho, também é uma baita opção, né? Sim, é ótimo, e nós temos esses destinos todos já prontos no nosso sistema. Claro, não são todos os finais de semana que a gente tem, mas a gente acaba tendo, então sempre esses destinos. Agora mesmo esse final de semana vamos ter Gramado e também Maria Fumaça, com saídas de Santa Cruz do Sul. Ah, muito legal. E Jefferson, algo que é interessante, que eu acho que a mentalidade das pessoas em relação às viagens mudou nos últimos anos, né? Sei lá, quando a gente era criança, a viagem era uma coisa inalcançável, viajar para fora do país, não, só se tu for rico, milionário. E hoje em dia a gente acaba percebendo que é algo que é mais acessível, né? Tu nota essa mudança também na mentalidade das pessoas, assim, de quem, enfim, trabalha, não vem de um background, assim, de uma família rica, com condições, mas que percebe que hoje isso é uma possibilidade e quais são as possibilidades também, né, enfim, de pagamento, de parcelamento. Sim, hoje ela já mudou muito a questão de viajar. Eu também tinha essa mesma visão. Eu demorei muito para fazer minha primeira viagem, porque eu também sempre achava que era muito caro, né? Então acabou que quando eu comecei a ver que realmente não era, planejando a gente consegue viajar, é muito mais tranquilo. E realmente, hoje nós temos muita facilidade para viajar. Hoje o cliente pode, se tiver um cartão, a gente consegue fazer parcelamentos, às vezes em 10, 12, e às vezes tem campanhas em até 15 vezes sem juros, né? Então são formas de conseguir fazer esse pagamento. No boleto também a gente consegue fazer, no boleto bancário não precisa ter limite em cartão, né? Então a gente consegue fazer parcelamento também de 10 vezes, 12 vezes, depende muito do fornecedor e da campanha que a gente está no período. Também tem parcelamento de até 15 vezes sem juros, muitas vezes no boleto. E também as pessoas me dizem, tá, eu não tenho cartão, não tenho boleto, e eu tô com o nome restrito, e agora, o que eu faço? Né? E acontece, a gente sabe que às vezes as pessoas têm alguma dívida, alguma coisa que não é nem delas, e elas não querem pagar porque não acham justo.
E nós também trabalhamos com isso. Então, se a pessoa não tem hoje um nome, não tem a situação de crédito, né, liberada, né, tem um nome restrito, ela pode fazer hoje uma entrada, um pagamento de uma entrada e parcelar a viagem até a data da viagem, tendo tudo quitado. Ou seja, eu vou fazer uma viagem para junho. Então, eu vou dar uma entrada hoje e até maio vai ser minha última parcela. Eu vou conseguir parcelar minha viagem sem pesar no meu bolso. E ainda eu consigo viajar tranquilamente. E quando voltar não vai ter a dívida também, que é melhor, né? Sim, é verdade. E Jefferson, deixa eu te perguntar, quando tu viaja em geral, tu viaja como Jefferson turista também, só para aproveitar? Ou sempre o Jefferson, empresário, consultor de viagem, tá cuidando, tá vendo, vou indicar isso para alguém? Tu consegue também desligar e só curtir, ou tu tá sempre pensando em oferecer esse mesmo roteiro para alguém? Na verdade, o que acontece? Eu sempre digo que a gente tem que viver a experiência, né? Então, mesmo quando eu tô com um grupo, eu vivo a experiência e falo para as pessoas. Eu vou viver a experiência junto com vocês. Porque no destino, geralmente, a gente já tem o guia local, né? Que hoje no Brasil, nós temos essa lei que para fazer os passeios hoje, precisa-se de um guia, né, cadastrado então, no Ministério do Turismo para fazer os passeios. Então, como nós chegamos no local, temos o guia local, eu como acompanhante da viagem, eu digo, eu vou fazer a experiência com vocês. Por que eu gosto de fazer a experiência com eles e deixo claro isso para eles? Porque eu também quero viver aquilo ali para poder passar para o próximo cliente que vai vir, né? Claro que a gente dá todo o suporte durante a viagem, a gente está sempre trabalhando junto com os passageiros, mas a gente vive muita experiência também com os passageiros. E é muito engraçado porque às vezes a gente está trabalhando, está fazendo alguma coisa, né? E começa um exemplo numa janta. Jefferson, senta aqui comigo. Eu vou lá e sento. Falando, ô Jefferson, eu quero falar contigo, vem cá. E daí acaba que eu vou sempre conversando com um e com o outro, né? E acaba que no final eu janto um pouco em cada mesa. Mas é legal que nós temos essa situação do pessoal tá sempre querendo interagir com a gente, né? Então a gente vive a experiência muito. Mas claro, né? A gente sempre vai tirar uma foto pro Instagram para poder divulgar o destino. A gente sempre vai ver os detalhes de como é aquele roteiro para também poder já depois divulgar e falar para os nossos passageiros de que forma seria interessante fazer esse destino. Ah, que legal. Antes tu comentou das suas experiências pessoais, né, no Rio, também em Natal. Tem mais algum destino, seja no Nordeste ou não, que tu fez e que para ti pessoalmente assim foi marcante, que tu aproveitou muito? Eu posso dizer de um destino que eu nunca iria fazer, né? Que seria então, na verdade são dois, tá? Mas eu vou falar sobre Minas, né? Que eu nunca queria fazer em Minas. Achei tipo, vou fazer Minas, eu quero ir pra praia, né? A gente quer praia, a gente não mora numa cidade de litoral, a gente quer ir pro litoral, né? Sim. E daí eu disse assim, daí me convidaram, um fornecedor, pra mim numa feira de turismo em Belo Horizonte. Eu disse, tá, vou ir, sabe? Tava bem, né, tipo, livre aquele período ali, não deu acaso de não ter nada naquele período. Eu digo, tá, vou ir, então, vou fazer essa feira com vocês. E eu fui, né, intermédio de um colega meu também, de agente de viagens, de outra agência, dizendo, vamos junto comigo, vamos dividir quarto, tá, vamos ir. Daí a gente foi pra Minas. E quando eu cheguei lá, eu me encantei com tudo que eu vi, né? Tipo, o mercado central de Minas, né? A praça ali principal que tem na cidade. Toda a questão da arquitetura de Minas é muito bonita. E daí quando a gente foi para Ouro Preto, ali me encantou bastante. E daí ali eu percebi uma coisa. Ali o Jefferson foi o agente de viagens e não o cliente. Porque quando eu cheguei em Ouro Preto, eu me encantei demais pela cidade. E o Jefferson turista queria ficar. Mas eu não tinha para ficar naquele momento. Meu roteiro não ficava. Eu voltaria para Belo Horizonte. E ali eu vi uma coisa, tipo, meu cliente quando for, ele não vai ir para Belo Horizonte e voltar fazendo os passeios. Ele vai para Belo Horizonte e depois ele vai ficar 2 noites também em Ouro Preto, porque é um lugar muito legal, vive muita história, né? Além de conhecer Minas desativadas, todos os prédios históricos, a noite também é muito legal, a cidade é muito legal, né? E também a noite de Belo Horizonte é maravilhosa e acaba que é um lugar muito bom de conhecer, na qual eu não tinha nenhuma experiência de dizer assim, eu vou ir para lá porque eu quero muito conhecer Belo Horizonte. Não, eu conheci e gostei muito. Que legal, né? Quando então, surpreende também. Sim, surpreendeu bastante, sabe? Então é um destino que eu digo para as pessoas que se tu não quer fazer só a praia, quer um pouco de cultura, quer conhecer um lugar diferente,
vamos para Belo Horizonte. Ah, legal. E o pessoal elogia muito também a receptividade do povo mineiro, né? Sim, a comida. Que o mineiro é muito educado, muito acolhedor, né? Sim. Foi a tua experiência também. Foi sim, a comida, né, gente? Gordinho gosta de comer, né? Não, Então, pão de queijo, doce de leite. doce de leite. Gente, eu trouxe muito doce de leite na mala. Até queijo tipo canastra eu trouxe junto. Sim. Porque assim, ó, é fantástico mesmo. A culinária deles é maravilhosa. Inclusive, uma das perguntas clássicas do programa Destino que eu faço para os viajantes é o lugar que tinha melhor comida, Jefferson. Eu posso... Do Brasil, assim, tu diria que Minas Gerais. Melhor comida que Minas Gerais. E daí, como eu falei, né, gordinho gosta, surpreendeu, amei. Não, as experiências gastronômicas fazem parte da viagem, tem que levar em consideração, né? Com certeza. Tu comentou antes que era Minas e mais um lugar. Qual era o outro lugar? Outro lugar foi Vitória, no Espírito Santo. Era um lugar que eu não tinha interesse de conhecer. Eu pensava, uma praia do Sudeste, né? Vai ser tipo as praias do Rio, as praias de São Paulo. Mas foi um lugar que me encantou, a cidade, a beleza da cidade, né? O povo ele não é muito receptivo lá não, tá? Mas em si o destino é muito legal. Fomos para alguns destinos, alguns passeios que fizemos ali, né? Então um destaque especial para a Praia dos Namorados que a gente foi, que foi muito legal, né? Então um destino muito, muito bonito mesmo de se fazer. Também daí, ali em Minas, em Vitória, aconteceu algo bem interessante, né? Bem curioso. Eu me apaixonei pelas panelas de barro. Então eles fazem muitas panelas de barro lá e é muito artesanal. E eu gosto muito de artesanato, eu sou apaixonado por artesanato. E quando eu cheguei lá, as panelas, além de ser bonitas, elas eram baratas. E nisso eu comecei a comprar panela. Eu chegava no lugar e comprava panela. Que é a panela de moqueca, né? Isso, da moqueca mesmo, né? Chegava no lugar, comprava panela. Cheguei no outro lugar, comprava panela. Quando eu fui embora, eu tinha 5 panelas de barro. Só que, gente, como é que eu vou levar panela de barro pra casa? Né? Então, como é que eu vou levar no voo? Mala de mão, não tinha mala despachada. Daí eu falei, não posso despachar essas panelas. A menina disse, se você despachar, você vai pegar só os cacos. E eu, meu Deus! Então, acabou eu saindo com sacolas de supermercado dentro do aeroporto. Com as minhas panelas, dividido com meus amigos pra eles carregarem pra mim também. Mas trouxe. Tem as panelas. Porque viagem sempre tem perrengue, né, gente? Não é uma coisa que vai ser sempre as mil maravilhas. Alguma coisa vai acontecer. Um ônibus estraga, né? Alguma coisa acontece. Tudo isso é história pra gente contar. Sim, depois a gente gera entretenimento, né? Com certeza. Jefferson, uma pergunta que eu faço pra todos os viajantes que vêm no programa, que participam aqui com a gente do Destino, é qual o próximo destino. Então, eu queria saber de ti, se tu já tem uma próxima viagem marcada ou em vista, e também qual é o teu destino dos sonhos. Se tem algum lugar, assim, alguma experiência que tu gostaria ainda muito de ter que ainda não aconteceu. Vamos lá, então. A próxima viagem, a princípio, se não aparecer nenhuma antes, é Salvador. Então, né, nós vamos ir em grupo. Que legal! De 27 de fevereiro até 28 de fevereiro a 7 de março. Então teremos uma viagem em grupo, num resort, com café da manhã e janta já incluído. E tu já conhece Salvador ou vai ser a primeira vez? Vai ser a primeira vez em Salvador. Ah, que legal! Vai ser a primeira vez em Salvador. Então vamos para esse destino, então vai ser o próximo destino. E o destino dos sonhos, né? Hoje em dia seria conhecer a Torre Eiffel, né? Queria ir para Paris, então, que é um lugar que eu ainda não conheço. E é um dos destinos que eu estou programando para os próximos meses ou talvez no próximo ano, então tá resolvendo isso. Já fez várias pessoas irem até lá, né? Já pessoas, proporcionou, agora vai ter que ir tu mesmo. Vez. Para as viagens que tu faz em geral, Jefferson, tu comentou, né, que tem a coisa de gostar da praia, mas tu gosta de ter um roteiro assim bem definido, tudo com guia, com acompanhamento, ou tu gosta também de ter algum tempo livre para desbravar a cidade, caminhar sozinho? Eu sempre gosto de fazer algo mesclado, ter um tempo livre e também poder ter o guia. Porque eu sempre falo, tu passar na frente de uma ponte e tu não saber o que é aquela ponte, é só uma ponte. Então hoje o trabalho do guia tem que ser muito bem valorizado, porque tu passar em frente de uma ponte, saber quando ela foi construída, por que ela foi construída, quem foi que construiu, quem mandou construir, tu já vem com uma cultura muito maior da tua viagem. Então o trabalho do guia tem que ser muito valorizado por esse motivo, né? Sim. Passar em frente de uma estátua é somente uma estátua. Agora tu saber quem é que está naquela estátua é totalmente diferente. Então eu sempre digo que a viagem sem o guia, ela não é uma viagem completa, porque tu não volta com o mesmo conhecimento. Então eu gosto muito desse roteiro, sempre com guia, tudo prontinho. Geralmente eu já saio com todos os passeios comprados e organizados, né? E depois, sempre deixo uns 2-3 dias para mim poder conhecer o destino, caminhando, fazendo algumas coisas. Sim. Até tem um destino que eu acho muito interessante falar, que quando eu fui para Maceió, eu fiquei 3 noites em Marechal Deodoro, que é uma cidade do lado,
e eu fiz um destino que é um roteiro a pé que eles fazem, que foi fantástico também. Que legal! Então, tipo, tudo isso, mas tudo isso eu já programei antes, sabendo como existia, sabe? Então, às vezes a gente faz esses perrengues de pegar um ônibus, né? Ver como é que é no ônibus também, ter essa vida, né? E que nem agora mesmo, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, com um grupo que nós temos de amigos para assistir a seleção masculina de vôlei jogar, né, na VNL, nós andamos de metrô. O pessoal nunca tinha andado de metrô. Eu digo, então vamos que eu vou levar vocês. Então, isso também é interessante, sabe? Então, assim, a gente tem esse tipo de experiência, mas também a gente gosta de um guia acompanhando também, nos mostrando onde a gente está indo. E que, querendo ou não, né, tu utilizar o transporte público e o que tu comentava do papel do guia, eu imagino que é fundamental para tu ter realmente essa imersão no lugar, né? Sim. Porque, como a gente fala que tem a diferença entre o turista e o viajante, que o turista traz um souvenir, mas o viajante traz as lembranças, traz a cultura, a história junto, né? Tu vê assim também, aproveitar também um pouco do que a cidade oferece. Sim, com certeza. Eu acho que nós temos que ter esse equilíbrio sempre, né? Como eu sempre falo, vai ter que ir numa festa, vai ter que ir em algum lugar, vai ter que ir num restaurante local, né? Que nem quando eu falo muito em Natal, porque como eu disse pra vocês, é um dos destinos que eu mais vendo, mas que nem eu vou em Natal, não pode ir pra Natal indo no restaurante Camarões. É o melhor restaurante da cidade, né? Então, tipo, eles têm uma fazenda de camarão só pra eles. Então, pensa que o camarão deles é totalmente diferente. Então, tu tem que ter essa experiência. Então, é diferente, sabe? Tu tem que ter esse momento também de conhecer e se interagir na cultura da cidade também. Com certeza. Jefferson, pra quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, seguir, se quiser deixar, por favor, a rede social. Claro, o nosso Instagram, então, é @dojefviagens, tudo junto, né? Então, também temos o Facebook, né? Também é @dojefviagens. E também, no caso, lá nós temos todos os nossos contatos para poder conversar também, se quiser tirar alguma dúvida também. E caso também tenha o meu Instagram pessoal, que é Jefferson_Pinto, né? @Jefferson_Pinto. Que também, caso queira trocar uma ideia, conversar. Muitas pessoas me chamam para conversar e trocar ideia sobre viagens. E eu, como sou apaixonado, eu sempre converso, troco muita ideia também. Legal. Lá no perfil da agência, em geral, vocês dão algumas dicas, colocam fotos também dos viajantes de vocês, qual conteúdo vocês costumam colocar? A gente costuma muito botar o conteúdo também de destinos, né? E também costumamos colocar, quando a gente vai botar uma oferta, a gente coloca um videozinho para a pessoa já também entender o que está acontecendo, como é que é aquele destino, né? Também damos muitas dicas de viagem, né? Por exemplo, agora há pouco tempo surgiu a questão dos saquinhos, onde tu vai ter que colocar os líquidos, né, no aeroporto de Guarulhos. Essa informação tá no nosso Instagram também, tá? Então a gente sempre tem essas coisas para poder também interagir. E a gente faz também bastante reels, assim, né? Do nosso dia a dia, conversando, brincando também, né? Então também faz parte, né? É um pouco da minha essência também. O pessoal que quiser fazer uma cotação, às vezes o sonho tá mais perto do que o pessoal imagina, né, Tá Jefferson? muito mais perto do que a gente imagina. Tem pessoas que quando chegam lá me falam, mas e quanto deve ser? Eles sempre acham que é 5, 6 vezes mais caro que o preço que é, realmente. Sim. Então, às vezes a gente consegue fazer viagens por uma parcela de R$200 pro Nordeste. Então, a pessoa já vai conseguir viajar, ficar uma semana num hotel muito bom, com café da manhã incluído. Então, sempre é bem menos do que você imagina. Sim, com certeza. Jefferson, obrigada por ter aceitado o convite e participar, contando um pouco das tuas experiências. Muito legal conhecer mais da tua trajetória também. Obrigado. Então, gente, nosso convidado de hoje do programa Destino foi o empresário Jefferson Pinto, da Dojef Viagens, patrocinador aqui do nosso programa Destino. E esse episódio, então, vai se encerrando por aqui. Mas daqui a pouco esse áudio está disponível lá no Portal Arauto. Se você quiser assistir ou conferir, né, os episódios passados, a gente recebeu mais de 60 viajantes aqui no programa. Esses episódios todos disponíveis lá com vários tipos de viagens diferentes. E lembrando também que se você fez alguma viagem, mais viagens, gostaria de compartilhar a sua história com a gente adoraria te receber aqui no Destino. Manda sua mensagem para o nosso Instagram, @ArautoNews. Esse episódio vai ficando por aqui. Até mais!